licitando um sistema que a gente nem sabe como vai ser esse sistema. Se a gente não tem plano de mobilidade, né, se a gente não sabe como vai ser a integração, não sabe de nada, a gente está licitando uma coisa que a gente não sabe nem como vai ser. Né? A questão do critério para a escolha das empresas, que foi colocado o valor de outorga. Eu acho que uma grande reclamação da população é a questão da tarifa. Então, acho que em vez de maior valor de outorga, que a gente não sabe nem onde que vai entrar esse valor de outorga, diz que vai ser utilizado em melhorias no transporte coletivo, né, mas durante 25 anos, né, você tem um valor de outorga aí de 90 milhões. O que são 90 milhões em 25 anos? Não é nada. Né? Então, eu acredito que um outro critério que poderia ser utilizado seria o menor custo de operação. Hoje as empresas dizem que o serviço de transporte coletivo custa 17 milhões mensais. Então, quando a gente vai fazer a licitação de um edifício público, como é que a gente faz? O poder público ele faz um orçamento do edifício e aí as empresas apresentam um menor valor. Aquela empresa que apresenta o menor valor é a que ganha a licitação. A gente poderia fazer isso, ter um plano de mobilidade, ter um serviço de transporte todo traçado para a cidade, e aí as empresas, a prefeitura diria quanto que esse serviço vai custar, e as empresas que quisessem participar, elas teriam que apresentar o menor custo. E esse menor custo seria o que o poder público ia pagar, e também teria que ser levado em consideração a questão da tarifa zero, a questão do subsídio, da modicidade tarifária, porque esse valor de 2,30 que está sendo colocado não está simplesmente levando em consideração a Lei 12.587, que fala de modicidade tarifária, e que o que é módico? 2,30 é módico para quem? Para uma pessoa que ganha salário mínimo é módico, ou é módico para uma pessoa que ganha 10 mil reais, 20 mil reais, que não usa ônibus? Então, as pessoas que usam o ônibus estão pagando 2,30, que corresponde a 19% do salário mínimo. Isso é módico para a população? Isso que tá, qual é o critério que a prefeitura está usando para determinar o que é módico? Concluindo. O último ponto, que seria a tarifa zero, já foi falado aqui, eu queria apenas reforçar, que a tarifa zero, o que ela é? Para que se entenda. Na verdade, é dividir esses custos do transporte, que estão caindo apenas sobre as pessoas que usam transporte coletivo, dividir por toda a sociedade, como acontece com qualquer serviço público. Essa via, por exemplo, aqui ao lado, que está sendo feita, a Josefa de Mello, ela está sendo feita com tarifa zero. Você não está cobrando tarifa para quem vai passar pela avenida. Você está usando recursos públicos de todos nós, estão sendo usados ali. Mesmo que você não passe por aquela avenida, mesmo que você não use aquela avenida, você vai pagar por ela. E é assim que acontece em todo serviço público. E da mesma forma deve ser no transporte público, que não é público, como a Heloísa falou, não é público, é um transporte, é um transporte privado, porque você tem que pagar toda vez que usa. Muito obrigado. Beleza. Próximo inscrito. Acho que o Daniel já colocou muito bem os questionamentos que têm que ser feitos. E eu gostaria de reforçar a questão desses ônibus executivos, porque a Lei de Mobilidade Urbana, a Lei Federal 2.587, ela fala que a Prefeitura deveria promover a equidade no acesso aos serviços. Então, essa questão de ficar segregando as pessoas dentro de um serviço público está indo de encontro à própria lei, porque a gente não está proporcionando um acesso igual a todos. A questão de continuar utilizando uma lógica mercantil num serviço de transporte coletivo, porque quem tem dinheiro para pagar mais tem direito de chegar mais rápido do que quem não tem. E também, em relação ao edital, gostaria de saber sobre as penalidades que serão aplicadas às empresas que descumprirem metas, que sejam definidas, e também a identificação das outras fontes de receitas que serão usadas para atender a modicidade tarifária, porque elas têm que estar também previstas quando da licitação. Só isso. Rapidinho, só para até complementar o que o Daniel tinha falado. Correlacionado os 90 milhões, ele não vai ser pago em 25 anos, não. Pelo que a gente tem apresentado aqui, ele vai ser pago em 4 anos, com a primeira parcela quando da assinatura do contrato, e mais 3 anos. Esse dinheiro vai ser integralmente feito vai vir para a melhoria do sistema de transporte público, certo? Não, só de uma única vez. Os 25 anos, quando a gente estava, inclusive, em discussão aqui no Ministério Público de Contas, viu que tentou se fazer com menor. No entanto,
como eu tinha falado anteriormente, quando você faz num período menor, a taxa interna de retorno, ela tem, se o cara investiu, ele vai ter que tirar o empresário, né? E essa taxa interna de retorno seria mais alta. Nós não tínhamos como fazer numa tarifa a 2,30, numa tarifa que fosse compatível, né, dentro da medida do possível, e existem brechas, né, que a gente está colocando dentro do edital, para justamente, aonde puder subsidiar, o poder público subsidiar, como eu dei o exemplo aqui das patologias. Vai ser possível fazer isso, inclusive melhora com a impactação da tarifa. Quanto mais subsídio tiver do governo estadual, federal e municipal, que no caso só o municipal é quem está arcando com isso, o governo federal deu gratuidade até para carteiro. A empresa de Correios e Telégrafos arrecada e não é pouco, a gente sabe disso. E, no entanto, os carteiros andam de graça para ela não pagar o vale transporte. Isso é um absurdo, e isso aí o custo vai para toda a população. Você quer colocar mais alguma coisa? Vou passar aqui para o Só complementando, respondendo um questionamento que foi feito agora sobre a fiscalização dos serviços. O Tássio passou, durante a apresentação, que o sistema de bilhetagem eletrônica vai passar a ser gerido pela SMTT. É uma proposta do edital também, não só a implantação desse sistema de bilhetagem na SMTT, como um sistema de acompanhamento e controle, com GPS integrado aos veículos e tudo. E todo esse sistema vai gerar uma série de indicadores de qualidade para o sistema de transporte. Esses indicadores serão avaliados pela SMTT e um quadro de desempenho está sendo elaborado. Ou seja, se a concessionária não atingir as metas estabelecidas pela SMTT, ela pode chegar, inclusive, à caducidade da concessão. Ou seja, ela pode perder a concessão. Então, o que não existe hoje desse parâmetro de qualidade é uma exigência que a SMTT nos fez que a gente integre o edital. Ou seja, as empresas vão ser, sim, fiscalizadas eletronicamente. Não vai ser só mais a fiscalização em loco, de rua. A SMTT vai ter como fiscalizar eletronicamente as empresas. Oi, próximo, já está aqui. Teu nome? Felipe. Agora o Felipe, tá, tem 5 minutos e depois os próximos estarão aqui também. Quem são os próximos? Depois dele, já chamou, está aqui? Chama logo, pediu. Expedito Martins, Gildo Santana de Souza, Genivaldo Lima Primo. Não tá. Pode ser? Sim, à vontade. Bom dia, muito bom dia. Meu nome é Felipe, sou estudante de Ciências Sociais lá da UFAL e estou aqui representando a Assembleia Nacional dos Estudantes Livres, a ANEL, né? Primeiro de tudo, eu gostaria de dizer que o direito de transporte público ele é um direito constitucional e há muito tempo ele não vem sendo cumprido como uma série de outros direitos para o cidadão e para a população em geral brasileira, né? Todo mundo sabe, é conhecimento de todo mundo aqui que o sistema de transporte público em nosso município, no Brasil como um todo, é caótico. O tempo de espera para um usuário ficar no ponto que não tem proteção ao sol, proteção à chuva é gigantesco. E isso se explica no que acabou de ser mencionado aqui, com relação à linha que tem 86 quilômetros e tem apenas 7 ônibus, que é a UFAL e Pioca, né? Isso se explica porque as pessoas ficam uma hora e meia no ponto esperando esse ônibus passar, né? Uma linha gigantesca e que só tem 7 para cobrir toda essa quilometragem, né? Então, a frota é insuficiente e uma coisa que é importante a gente dizer também é do valor da tarifa, né? O que demonstra também o compromisso com os empresários, né? A tarifa do município de Maceió, ela é a segunda maior do Nordeste, né? O que se explica um percurso tão pequeno ser a segunda maior tarifa do Nordeste. Então,
é um compromisso que se tem com os empresários na nossa avaliação, né? E uma outra coisa que precisa ser mencionado é que, ao longo dos últimos 19 anos, o aumento da tarifa de ônibus equivale a 650%, enquanto a gente vê outros transportes, como o metrô, por exemplo, o sistema de trem, se manteve quase o mesmo, com 50 centavos. Então, isso é mais um elemento que demonstra o compromisso que se tem a prefeitura, as antigas gestões e provavelmente a atual gestão com os empresários, com a Transpal, né? E isso aí a gente tem que correlacionar com outro elemento que não é só necessariamente local do município de Maceió, do estado de Alagoas, mas que também está correlacionado com a política pública que é levada a cabo pelo governo federal. Na década de 70, era investido do PIB, do Produto Interno Bruto, da nação brasileira com relação ao transporte público, 1,5%. Quando o Fernando Henrique Cardoso assume o poder, ele deixa de ser investido esse 1,5% e passa a investir 0,3%, que é toda a riqueza do Brasil destinada ao transporte público, 0,3%. Isso se mantém com o governo do Lula e a Dilma aumenta para 0,68%. Isso demonstra o caos que está o sistema público de transporte, que não é público, como já foi mencionado aqui, é privado, uma vez que as pessoas que não têm dinheiro para pagar uma tarifa ou tem que dar os seus pulos, tem que se virar, buscar uma maneira que às vezes não é a mais agradável para ela. E a nossa proposta também a nossa visão também vai no sentido da tarifa zero, por entender que as pessoas não precisam pagar para ter um acesso de transporte público, ele sendo público essencialmente na sua configuração, né? Então, a gente defende também a tarifa zero e também a municipalização do sistema de transporte, né? Uma vez que os empresários eles só estão visando o lucro, e o lucro ele não condiz com o benefício para a população, e isso é demonstrado empiricamente, é demonstrado cotidianamente na situação que o povo de Alagoas, e não só de Alagoas, do Brasil como um todo, tem que enfrentar diariamente com a situação de transporte público do Brasil, de Maceió e de Alagoas. Obrigado. Oi. Próximo inscrito, por gentileza. 5 minutos. Expedito. Bom dia a todos aqui presentes. Bom dia o público que está em casa também assistindo através da internet, tem muitos. E falar de licitação de ônibus, gente, é tão complicado que vocês nem imaginam. Só que esse aqui é a segunda parte do filme, porque eu já vi isso aqui há 2 anos e pouco atrás. Nesse mesmo lugar, teve uma audiência pública, inclusive tem várias pessoas aqui que eu estou lembrando, há 2 anos atrás, fizeram a gente ficar o dia todinho aqui e não deu em nada. Não sei se tem alguém aqui que estava da outra vez. Olha, tem muita gente, pode ir lá para trás. Então, esse aqui é o filme continuação, parte 2 é essa. A gente não sabe quando é que vai terminar, mas essa é. E falar de licitação de ônibus, gente, é complicado. Quem vai me garantir que quando essas empresas, que hoje, elas já mandam, sem ser licitadas, imagine quando ela saber que aquela área ela vai dominar por 25 anos. Como é que as passagens vão ficar do preço que a gente quer, baixinha? Vocês veem as BR aí, quando as empresas botam pedágio, ela cobra o preço que elas querem. E o governo federal não tem moral de baixar. Senão, a gente não pagava pedágio. Você vai para São Paulo hoje e paga R$ 8,00, R$ 10,00, R$ 15,00, R$ 20,00 de pedágio numa BR, que nem aquela 116, que não presta. Se você comparar com uma licitação de ônibus, vai ser quase a mesma coisa. Quem vai me garantir que os preços da passagem não aumentará do jeito que eles querem? Isso não foi mostrado aqui, como é que vai ser. Eu, pelo menos, não entendi, né? E uma outra coisa, as empresas hoje mandam e a fiscalização da CMTT deixa muito a desejar. Com todo o respeito que eu tenho ao secretário Tássio Melo, que é uma pessoa, já estive conversando com ele em outras oportunidades, tem vontade, mas, secretário, o senhor pegou agora um ninho de cobra. O senhor vai mexer com os empresários daqui. Quem manda aqui há muito tempo é eles, porque eu trabalhei em empresa de ônibus de 97 a 2002. Toda vez que tinha aumento de passagem, dizia, vai melhorar o transporte. Conta aí, de 97 para cá, quantos anos é? Veja se melhorou alguma coisa.
Nada. Não melhorou nada, gente. Então, toda vez que tem aumento de passagem, dizem, vai melhorar o transporte público. Não vai, não. Isso é enganação, isso aí é politicagem. Tem muita gente ganhando dinheiro em cima de mim, de você, que paga passagem. Isso é real, você pode ter certeza disso. Não tem para que esconder. Agora, o secretário tem vontade, o superintendente tem vontade de consertar, que nem muitos aí, mas está muito difícil. Quem manda aqui é quem tem dinheiro, a gente sabe disso. Ninguém tenta esconder de mim. Eu só quero que alguém, fica no rádio e televisão. Gente, vocês vão para a audiência pública. E quem está aqui, o bairro não vai ser beneficiado, não é? Aí só vai ser beneficiado, por exemplo, eu sou do Rio Novo. Aí só vai ser beneficiado o meu bairro porque eu estou aqui. Aí quem não está, que não pode vir. Então, gente, vocês, quando essa licitação sair, se algum bairro ficar fora desse sistema, vocês vão para a rádio, para a televisão, convidem a população que a gente vai na prefeitura, na SMTT, cobrar que o seu bairro também seja beneficiado. Tem que ser para todos. Porque quando os políticos vão, no caso, na época de eleição, ele vai no seu bairro, promete tudo que eles imaginar. E, portanto, não vai fazer nada no seu bairro, na sua rua. Então, se algum bairro aqui ficar fora do sistema desse que vão implantar, que eu não tenho em mão nada, o que é que vai ser feito, como vai ser feito, vocês vão para a televisão e rádio, não aceitem que algum bairro fique fora do sistema dessa licitação aí, que só Deus sabe como será. Explicou aí, mas eu sou meio leigo, né? Não entendi muito, não. Uma cartilha para a gente distribuir antes, para ver como é que vai ser, a preparação, é complicado. E, secretário, eu tenho um problema... 1 minuto para encerrar. Obrigado. Eu tenho um problema lá no Rio Novo, o seguinte, nós temos o bairro Rio Novo, que fica do centro de Maceió, 14 quilômetros, nós temos 11 ônibus, e a empresa que opera lá é São Francisco. Ela faz o que quer na empresa. Ela tira ônibus sem autorização, lógico, da CMTT, tira ônibus sem avisar a população e nós ficamos sem ônibus. E outra questão é que todos os ônibus de Rio Novo passam em Fernão Velho. Todos. E por que Fernão Velho tem um terminal que deveria se estender até Rio Novo? Aí, veja só, se tem duas... Questão de ordem, que está com a palavra é o colega, gente. Não vamos criar polêmica, vai ter a vez para cada um falar, ok? Obrigado, secretário. Se, por exemplo, eu moro no Rio Novo, se eu estiver no centro e uma pessoa de Fernão Velho estiver comigo, se passar o Fernão Velho, ela vai. E eu não posso, mas se passar o Rio Novo, ela vai junto comigo. Quer dizer, eles utilizam nossos ônibus Rio Novo e a gente não pode utilizar o ônibus de Fernão Velho. Concluindo, companheiro. Entendeu? Então, muito obrigado a todos. E eu espero que essa licitação seja para todos, para benefício de todos. E só para concluir, aquela faixa amarela, eu sou taxista, eu quero saber, o prefeito de Maceió, quando entrou, tinha 3 faixas, ele já está tirando uma sem fazer nenhuma para a gente também. Como é que pode, secretário? Entendeu? Ele está tirando uma da gente e não fez nenhuma. E a gente, como taxista, o passageiro que pega táxi, ele quer chegar lá rápido. E aí? Como é que vai ser? Eu queria que o senhor, se pudesse explicar, porque até agora eu não entendi. E como é que nós vamos, taxistas, o representante não está aqui. O representante do taxista não está aqui, mas eu estou. E eu vou brigar se caso isso não seja para os taxistas também. Todos precisam dessa faixa. Muito obrigado. Ok. Próximo inscrito, Gildo Santana, 5 minutos. E lembrando, gente, quem está com a palavra não poderá ter interrupção. Qualquer dúvida, vem até a mesa e faz a sua colocação, sua pergunta, ok? Bom dia a todos. Meu nome é Gildo Santana e pertenço à Associação Alagoana de Ciclismo. Eu estou trazendo aqui 2 preocupações que, ao mesmo tempo, eu vou transformá-la em cobrança. Primeiro, para o poder público, envolvendo a SMTT e o planejamento. Como foi dito aqui, foi fixado aqui, a gente terá 87 milhões, não é isso? Né? Bom, que esses 87 milhões seja colocado no orçamento com uma rubrica própria para que não haja desvio de finalidade, como houve no passado recente, em que alguns vereadores, está aqui a vereadora Heloísa, que apresentou uma emenda específica e houve desvio de finalidade, numa total falta de consideração, não só para parlamentar, mas para o segmento do ciclismo, que era para a construção de ciclovia. A outra cobrança é com referência às empresas, os empresários, né, que vão receber essa outorga, é que promova, né, nas suas empresas um programa de educação continuada,
com seus funcionários, principalmente os motoristas, para que entendam que a bicicleta tem que estar lá, na via pública. É um veículo, está consagrado no Código de Trânsito Brasileiro. E outra coisa, a gente sabe que a jornada de trabalho, embora esteja dentro o que considera a OIT, ela seja realmente cumprida, porque a gente sabe que o motorista se estressa diariamente quando entra no ônibus, tá? E que seja valorizado cada vez mais o motorista, na questão salarial, na questão do seu fardamento, na questão da valorização de uma forma geral, para que quando ele entrar no ônibus, quando ele vê um ciclista lá na faixa exclusiva de pedestre, não queira passar por cima do ciclista, que entenda que ali é um veículo, tá certo? Bom, reafirmando essas duas preocupações, eu recebi agora do professor Facchinetti, que teve que voltar para a UFAL, vários itens aqui, mas eu vou só citar um, tá certo? Isso vai para a SMTT, o planejamento, e a nossa amiga Fernanda. Diz assim, o item 7, né? Maior integração desse tipo de transporte, que é o que está sendo discutido aqui, com outros meios alternativos, inclusive e principalmente os ciclistas, que não poluem e nem causam congestionamento nas vias. Nesse sentido, os coletivos deveriam ter formas de transportar as bicicletas, tá? Porque em várias cidades já existe isso, não vou nem falar da Europa e outros países, mas em várias cidades aqui do nosso país existe isso, e seus usuários terem pontos com bicicletários, principalmente nos terminais, quer seja pequeno, de transbordo ou não, né, locais para estacionamento de bicicletas, com utilização de agentes para manter a bicicleta com segurança, para quando você voltar, que utilizar o sistema modal, você ter sua bicicleta lá, para você voltar para sua casa, para a sua faculdade, para a sua escola. Bom, por fim é isso. Eu quero reafirmar que o planejamento, ao receber essa receita, né, proveniente, né, da licitação, que crie uma rubrica específica, né, para que a gente não seja, mais uma vez, né, enganado, constrangido com o desvio de finalidade. Obrigado. Antes de chamar os próximos 3, queria falar que as intervenções por escrito, né, ofícios ou sugestões, a gente vai estar recebendo até às 12h30. E quem não assinou a lista de presença, por favor, antes de ir embora, passar aqui na sala ao lado para assinar. Oi. Os próximos 3 são Fernando José dos Santos, de Jackson Atalaia e Felipe Oliveira. Eu só queria fazer uma parte aqui que eu acho importante. Nós estamos aqui tratando de uma discussão democrática, onde não há necessidade de interpelação no sentido de agressão. Eu sei que cada um tem sua opinião, são diversas opiniões, mas o grande propósito disso aqui é tratar de uma coisa que é o coletivo. E cada um que vem aqui ao púlpito falar tem o direito de se manifestar, e os colegas que estão aí sentados devem respeitar a manifestação de cada um, sem precisar haver interrupções, porque senão vai criar um caos e a gente não vai chegar em lugar nenhum, porque a gente já vive num caos, que é o nosso dia a dia. Então, eu acho que a gente tem que pensar positivo e agir com coerência. Então, é isso que eu tenho que colocar para vocês, ok, gente? O próximo é Fernando, agradecido. Bom dia a todos. Quero aqui parabenizar todas as lideranças comunitárias, a Rosa, do Cleto Marque, Zé Ageu, o Primo, o Tuta, do Jacintinho. E, em nome do deputado Júlio Cabral, quero saudar todas as autoridades aqui presentes. Veja bem, em primeiro lugar, minha gente, eu quero deixar um repúdio por esta audiência pública ser no local privado e a gente ter que pagar estacionamento para vir a esta audiência pública. Então, eu gostaria que a SMTT tomasse uma providência para que a gente não fosse pagar para vir para uma audiência pública, porque nós não viemos aqui para passear e sim para discutir algo de interesse de todos os maceienses. Por isso, existem locais públicos que deveria ser feita essa audiência pública. Então, para mim, eu deixo esse repúdio já por ter que pagar estacionamento para vir para uma audiência pública. Segundo lugar, é que eu não sei aqui se discuta aqui sobre esta licitação, que eu não creio, para mim está sendo uma legalização do transporte que já existe hoje, porque o transporte coletivo de Maceió é ilegal, ele é clandestino também,
da mesma forma que perseguem os transportes clandestinos, devia também perseguir também, porque o transporte coletivo de Maceió hoje ele é ilegal e o que vai ser feito aqui é uma legalização do transporte de Maceió. É isso que vai ser feito. Porque e não estão dizendo isso para os maceioenses. E não estão dizendo isso para os maceioenses. Porque o que a gente precisa agora é de algo que venha resolver, venha dar uma solução para nós que dependemos do transporte, algo imediato, urgente, para hoje, que dê velocidade no nosso transporte coletivo, ali naquela Fernando de Lima, que é um caos. Então, se nós não construirmos ali passagens de níveis, viaduto, nós não vamos ter velocidade. Nós não vamos ter velocidade no transporte e, para isso, a gente precisa que os engenheiros da SMTT coloquem em prática o que eles aprenderam na faculdade, porque até hoje não colocaram. Fizeram aquela coisa lá perto do Instituto do Galba, gastaram dinheiro público e quebraram. Brincando, gastando o nosso dinheiro público, jogando pelo ralo. Porque fizeram aquilo ali, ao lado do Instituto do Galba e Bebedouro, fizeram a maior festa, inauguração, dançou forró e tudo, e hoje não existe mais. Foi quebrado. E assim também, eu tenho medo que outras coisas venham ser gasto dinheiro público e nada venha servir para nós. Né? Eu falo também ali do Vilagem Campestre 2, que não tem terminal de ônibus. Não tem terminal de ônibus, os ônibus vivem na rua. Já tivemos discussão da SMTT, me colocaram até como que eu seja uma pedra ali no caminho, um muro para que aquele terminal não seja construído. Não, é porque como se foi falado aqui, que vai vir 80 ou 87 milhões, e disse que é para ser gasto com o transporte público, ser gasto nas melhorias do transporte público, mas já existe também o FTU, que é para ser gasto com a melhoria do transporte público, e até hoje a gente não sabe para onde vai esse dinheiro. Até hoje a gente não sabe para onde vai esse dinheiro, porque a SMTT diz que não tem dinheiro para comprar um terreno no Vilagem para fazer um terminal de ônibus dentro do próprio Vilagem. E o FTU onde está? O 0,3% da passagem que nós pagamos é 0,3% que vai para a SMTT através do FTU e a gente não tem dinheiro para comprar um terreno no Vilagem. Tem que se fazer um terminal fora do Vilagem Campestre 2, porque a SMTT está falida. Não pode pagar 200, nem 300 mil, ou 70, 80, sei lá o quanto for, num terreno no Vilagem Campestre 2. Então, é bom que se fale a verdade e se diga. O que se vai haver é uma legalização do transporte coletivo que hoje já existe em Maceió. Essa licitação só pode acontecer e só vai melhorar quando a cidade estiver preparada, e ela não está. E ela não está preparada para que seja uma modificação completa no nosso transporte coletivo de Maceió. Muito obrigado. É esta a minha palavra, é a minha indignação, e eu queria que antes de eu sair daqui, porque eu vou parar o meu carro ali naquele estacionamento e não vou pagar. Não vou pagar esse 1,50 que estão me cobrando é 1,20, porque eu estou aqui numa audiência pública, a serviço público, e é obrigação do setor público fazer com que a gente tenha acesso de graça. Muito obrigado, e esse R$1 e pouco não vou pagar. Oi, beleza? O próximo inscrito, por gentileza. Dando seguimento. Jackson. Senhor Jackson, Ed Jackson, senhor Ed Jackson, se encontra Felipe Oliveira. Por gentileza, Felipe Oliveira, vai lá, 5 minutos. Valendo a partir de agora. Bom dia a todos os aqui presentes, né, companheiras e companheiros. Né? A minha fala vai no sentido de definir aqui nossa proposta da ANEEL, desse UFAL, de financiamento da tarifa zero. Né? Nós queremos dizer que é sim possível, né, a implantação da tarifa zero no Brasil. É sim possível a implantação do passe livre para estudantes e trabalhadores desempregados. Nós vemos um exemplo claro disso em Natal, onde o projeto da vereadora Amanda Gugel passou e hoje está sendo implantado, né, lá para os trabalhadores desempregados e para os estudantes da rede pública e federal. Né? Primeiramente, antes de tocar na questão do financiamento da tarifa zero, queria dizer que hoje em Maceió nós tivemos uma injustiça, né? Porque todo trabalhador pobre é quem paga pelo transporte aqui hoje em Maceió. Por isso nós da ANEEL defendemos o custeio proporcional do transporte público como devido dos outros bens que a população recebe por meio de bens públicos. Né? Também defendemos a cobrança do IPTU progressivo. O que seria? Grandes prédios como shoppings, né? Estacionamentos gigantes, vários condomínios em locais nobres pagassem mais, né? E casas e apartamentos pequenos pagam menos, mais ou menos o que é hoje, o que acontece, né? E pessoas que não têm, né, pagassem pelo menos
tivesse isenção fiscal de pessoas que recebem até um salário mínimo, né, que porta necessidades especiais também. Né? Nós sugerimos também, né, 1% do faturamento de grandes empresas, né, para o financiamento do transporte público municipal, que não é nada mais que justo. 1% de empresas grandes, como a Braskem, por exemplo, que tem lucros gigantescos, que crescem a todos os anos e que não contribuem nenhum para o transporte público dos trabalhadores de Maceió. Né? Uma coisa muito interessante, né, e que seria válido é que a implantação do VLT aqui em Maceió, um VLT de superfície, né, um metrô de superfície que liberaria muito e evacuaria melhor as pessoas, tiraria as pessoas da dependência só e única dos ônibus, né, que hoje não dão conta do transporte público em Maceió, e façam aquela linha de Tabuleiro até o centro, que seria de melhoria imediata para a população. E para isso seria mais ou menos necessário de investimento de 5% durante 4 anos da prefeitura, junto com investimentos federais, junto com investimento de prefeituras da região metropolitana. 1 minuto e meio. Para que esse projeto fosse implantado aqui em Maceió. Né? A solução do transporte público de Maceió não é licitação. A licitação nada mais é que a entrega de responsabilidade do município para empresas privadas. A licitação tem parte sim, porque demonstra esse outro lado, caráter de transparência que está sendo construído. Mas, em suma, a verdade é só os empresários de transporte, os sanguessugas vão sugar dos trabalhadores, vão sugar dos estudantes, boa parte do que eles deveriam usar para o seu lazer, para outras coisas que eles poderiam usar. Enfim, é isso. Beleza. Próximo inscrito. Próximo inscrito. Flávia Rejane. Rafael Pires. Silvânio Barbosa. Os 3, por gentileza. Me vê de volta aí, porque... Vê de volta aí. Flávia Rejane se encontra? Não, então... Rafael Pires. Ok. E o próximo, Silvânio Barbosa dos Santos e Damir Costa. Bom dia a todos e a todas. Ok. Infelizmente eu não pude assistir Damir. toda a apresentação. Damir Costa. Damir Costa. Obrigado. Bom dia a todos e a todas. Infelizmente eu não consegui assistir toda a apresentação, porque sou usuário do transporte coletivo aqui na cidade de Maceió, né? Então, a dificuldade de chegar, de se locomover na nossa cidade, penso que é um dos nossos grandes problemas para estar tratando nesse momento. Debater uma licitação, acho que vai em tudo isso aqui que foi bem dito, em especial nas palavras da vereadora Heloísa Helena, que deixa claro de que essa situação do nosso transporte está longe de ser um transporte público. É um transporte unicamente comandado e organizado pelas empresas que ganham milhões e milhões sobre o trabalho e o suor de cada um dos cidadãos de Maceió que utilizam esse transporte. E acho que nesse debate nós precisávamos, a partir dessa licitação, apresentar aqui algumas questões. Qual o sentido da manutenção, por exemplo, da tarifação antecipada, da antecipação de receita através da bilhetagem eletrônica? Por que é que nós vamos continuar tendo que pagar antecipadamente pelo serviço? Por que é que eu não posso, com o meu cartão de estudante, ao apresentar no ônibus, pagar metade do valor da tarifa direto na catraca? Quem ganha com essa antecipação de receita? Apenas as empresas que estão dentro do sistema de transporte. Então, qual o benefício para o usuário disso? Nenhuma. Então, acho que nós devemos, primeiro, acabar com essa antecipação de receita que impõe a quase centena de milhares de usuários ter que pagar e se deslocar aos poucos postos de recarga da Transpal para fazer o pagamento das passagens de ônibus.
Está apresentado aqui a idade média da frota, mas não está, pelo menos na parte que eu tive a oportunidade de ver, listado a idade máxima de ônibus. Então, nós precisamos estabelecer isso. Não é possível que a gente continue convivendo com os ônibus na estrutura que nós temos na nossa cidade. Não é proposto, por parte da Prefeitura, por parte da SMTT, e muito menos por parte dos empresários, nenhuma discussão sobre a questão de tarifa social. Várias cidades a implementam, garantindo que em dias como nos fins de semana, em feriado, a tarifa tenha o seu valor reduzido, para garantir a ampliação e a participação das pessoas na vida social da cidade de Maceió. Como nós vamos incluir a população se nós não temos opção de acesso nesse momento? Não há uma tabela de sistema de transporte público nesse país, e em Maceió não é diferente, que mostre, nos últimos 10 anos, a queda gritante no número de usuários do transporte. E isso tem uma única explicação: o valor das tarifas. Então, até quando nós vamos ficar ouvindo dizer que a tarifa não pode ser 2,30 porque o sistema não pode, aí aumenta, aí diminui 10%, 15% o número de usuários no transporte e a gente recai na mesma situação. Então, está claro, isso mostra que se nós tivéssemos hoje uma tarifa menor, nós teríamos mais usuários no sistema e não haveria problema de manutenção para o sistema de transporte público da nossa cidade. Então, nós temos que sair desse discurso falso. Um minuto. Aumentar a tarifa é a solução do transporte. A solução é trazer mais usuários para dentro do transporte, fazer com que as pessoas utilizem mais o serviço. Agora, para isso, tem que ter um serviço de qualidade. Nós não podemos continuar como está. Acho que a grande questão que nós precisamos debater, e que é muito claro, a falta do poder público nesse debate, é a gente resgatar algo que já aconteceu no nosso país. Não estou falando aqui algo da Suécia ou da Finlândia. Por que é impossível nós termos uma empresa pública de transporte na cidade de Maceió? Por que é que nós temos que ficar reféns de empresas privadas que vêm ganhar dinheiro em cima do transporte da nossa cidade? Por que não há uma iniciativa do poder público para que isso aconteça efetivamente? Com isso, sim, nós podemos avançar para garantir tarifa social, nós podemos ter condições para garantir o que não está garantido ou sequer apresentado de forma clara, como a questão de garantir o passe livre para os estudantes, de garantir que a tarifa, de fato, seja um elemento não de problema para a população, mas que o transporte nada mais seja do que uma solução para a gente conseguir viver na nossa cidade. Eu acho que é isso que se espera de qualquer debate sobre transporte, é sair com apontamentos e soluções, como o colega aqui que antecedeu, não apenas regulamentar o que já existe, porque o que já existe está ruim e nós temos que modificá-lo. É preciso ter coragem para avançar nisso, combater as empresas privadas, passa por ter o poder público intervindo diretamente no processo. E, para isso, a criação de uma empresa pública, com certeza, contribuiria muito com essa situação. Muito obrigado. Beleza. Próximo inscrito. Antes disso, ela vai falar.